Olá, gente, boa tarde. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live de hoje. Olá, gente. Quem está entrando aí, se puder compartilhar a live de hoje para a gente trazer mais público aqui nesse momento tão importante do Brasil e do mundo. Olá, gente que está entrando. Olá, gente, boa tarde. Hoje a gente começa mais um plantão da quarentena com informação, solidariedade e resistência. E no tema de hoje a gente quer falar sobre como é que está a situação do governo Bolsonaro, né, a luta contra o Bolsonaro nesse momento no Brasil. A gente tem a participação de Juliano Medeiros, que é presidente nacional do PSOL, também do Marco Pestana, que é historiador, doutor em História pela UF, e trabalhador do INES, né, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, a Martina Gomes, que é da Secretaria Nacional de Mulheres do PSOL e também da Resistência Feminista, e o Fábio Queiroz, que é historiador e professor da URCA, né, no Ceará. Boa tarde, Fábio, Martina, Juliano, Marco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Eu queria começar a discussão de hoje, porque a gente viu o último pronunciamento do Bolsonaro, né, na TV. Para quem não acompanhou, a gente vai mostrar um trecho do que foi mostrado em rede nacional e um pouco da mudança do discurso do Bolsonaro nesse momento. Então, para iniciar nossa conversa, vou colocar aqui para vocês um trecho desse discurso do Bolsonaro. Minha preocupação sempre foi salvar vidas, tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. E que os governos têm que levar essa população em conta. Continua ainda, se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Ele prossegue. Então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa, eu venho de família pobre, eu sei o que significa estar sempre preocupado com o seu pão diário. Isso deve ser levado em conta, porque todo indivíduo importa. A maneira como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações tem que ser considerada. Então, eu vou colocar mais um trecho onde ele fala das Forças Armadas. Minha preocupação sempre foi salvar vidas. Só um minutinho. Tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que... Vamos lá. Próximo vídeo. Tem um próximo vídeo que eu vou colocar daqui a pouco que tem a ver com a relação dele com as Forças Armadas. Né? Ele coloca do apoio do Exército, enfim. Eu queria começar a discussão com vocês. Juliano, você pode começar com a gente falando o que você está vendo da impressão nesse momento, né, em relação às atitudes do governo Bolsonaro. E num primeiro momento ele fala de uma gripezinha, que não é bem assim, agora ele já fala que a gente tem a preocupação de salvar vidas. O que significa essa mudança de discurso do Bolsonaro nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, pessoal que está participando da live conosco, que está nos assistindo. Parabenizar a Esquerda Online por essa dinâmica de ter diariamente esse plantão aí para repercutir os fatos, porque realmente tem muita coisa acontecendo e é possível que no meio de tanta informação e também agora desinformação, porque as fake news voltaram com tudo, né? Seja atacando os adversários do Bolsonaro, seja disseminando informações falsas sobre o combate ao coronavírus. Então é importante ter esse espaço aqui para a gente poder refletir um pouco. Olha, eu fiz uma live nas minhas redes logo depois do pronunciamento, também me manifestei no Twitter. Esse pronunciamento do Bolsonaro, não tenho dúvida, marca uma mudança de tom na forma como ele está tratando o problema. Ele, pela primeira vez, tentou se portar como um chefe de Estado decente. Ele fez acenos para os governadores,
mencionou a importância da harmonia entre os poderes, falou também da importância dos organismos internacionais, da OMS, do G20. Bom, o problema é que a gente sabe que isso não é política de governo. Há um conflito instalado dentro do governo Bolsonaro entre aquelas pessoas que querem minimamente se orientar por informações de natureza técnica, é o caso do Mandetta e de outros ministros, e esse núcleo radical que quer fazer da luta contra o coronavírus, na verdade, uma guerra ideológica para reforçar suas posições na sociedade. Essa é a posição do próprio Bolsonaro, do Ernesto Araújo, da Damares, desse núcleo mais treslocado que comanda efetivamente o governo. Então, eu compreendo esse pronunciamento, Carol, como um recuo. Bolsonaro não é uma pessoa que está completamente alienada do mundo real. Certamente o governo tem acesso a pesquisas de opinião, a recursos, inclusive, para formar a sua narrativa. O governo percebeu que tinha perdido a narrativa fundamental, que era aquela que, do ponto de vista deles, do governo, tentava colocar o auto-isolamento como uma política equivocada, e a sociedade brasileira, na sua imensa maioria, esmagadora maioria, está convencida de que o coronavírus não é uma gripezinha, é um problema grave, que vai afetar as pessoas do ponto de vista da saúde, mas também do ponto de vista da economia, das relações humanas, e, portanto, está convencido, grande maioria do povo brasileiro, de que é importante tomar medidas, se não drásticas, mas medidas mais eficientes e mais fortes, mais firmes, para poder conter o isolamento e o contágio através do isolamento e não flexibilizar essas medidas como o Bolsonaro tem sugerido. Na minha avaliação, o Bolsonaro foi confrontado com a realidade, as pesquisas estão aí, demonstram que a maioria do povo brasileiro não caiu na cantilena, na narrativa falsa que ele vinha disseminando, de que o coronavírus não é um problema grave, e com isso teve que ajustar o seu discurso. Bom, primeira qualidade de um combatente, mesmo um combatente de meia tigela como o Jair Bolsonaro, é reconhecer a hora de recuar. E ele fez isso nesse pronunciamento dessa semana, reconhecendo que a narrativa em torno do coronavírus foi derrotada pelo governo e foi vitorioso essa narrativa que nós estamos defendendo, o PSOL, as forças democráticas, aqueles que acreditam na ciência, de que é muito grave o momento e que medidas enérgicas devem ser tomadas. Obrigada, Juliano. Eu queria seguir com a mesma pergunta, né? Pode ser o Marco para comentar para a gente, né? Porque, na verdade, a gente viu panelaços, a gente viu algumas movimentações da população em geral e algumas pesquisas também que indicam também o decréscimo da popularidade do presidente, né? Isso pode também ter significado algum sinal para mudança de postura. Como é que você vê esse momento, Marco? Em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos que estão participando da live, que estão acompanhando ao vivo a discussão. Como o Juliano Saldo também, a iniciativa do Esquerda Online de estar produzindo esse plantão, que acho que ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo, entender quais são mesmo as posições divergentes que existem na esquerda e a gente avançar na nossa elaboração coletiva não é tão difícil. Então, é uma iniciativa fundamental. Acho que tem um aspecto aí do que o Juliano falou que é fundamental, que foi quando ele ressaltou que se trata de uma mudança de tom do Bolsonaro. Nesse pronunciamento, então, o que a gente tem fundamentalmente é isso, uma mudança de tom. Mas a gente não tem, concretamente, uma mudança da política, né? A meu juízo, e o que as evidências científicas indicam, né? Indicam claramente, indicam claramente, é que o melhor seria fazer a quarentena mais abrangente e mais profunda possível e viabilizando isso a partir de políticas públicas que garantissem, né? Aquelas pessoas que precisam, né? Que não têm um salário garantido ou que têm remuneração baixa, né? Que as políticas públicas garantissem a sobrevivência dessas pessoas no período de quarentena. Mas a política do Bolsonaro não foi essa desde o início e no pronunciamento de ontem, ele não indica que vai caminhar nessa direção. Então me parece que ele continua, do ponto de vista da política mais concreta, ele continua caminhando no mesmo sentido, mas de forma mais mediada, mais sutil, que é o sentido de apresentar uma dicotomia, né, uma certa dicotomia entre a proteção à saúde e a defesa do emprego, das condições de sobrevivência material das famílias, né? Então isso ele continua marcando no discurso dele, o que na prática, da forma como ele enquadra isso, continua sendo um entrave à garantia de uma quarentena que seja mais abrangente, mais profunda e que consiga incorporar o conjunto mais amplo possível da população brasileira, né?
Então, na prática, ele continua apontando no sentido de que algumas pessoas precisam trabalhar a despeito da necessidade de quarentena. E acho que esse é um discurso dele que tem acordo também com as avaliações. Carol também enfatizou, né? O Juliano falou das pesquisas públicas, Carol falou dos panelaços, né? Então, desses descontentamentos que estão ficando evidentes com a forma como ele vinha conduzindo essa crise. Então, tem acordo que essa mudança de tom, ainda que não seja uma mudança substantiva na política, ela é uma tentativa de relocalização política do Bolsonaro para dar conta dessa situação em que ele estava ficando mais isolado politicamente, mais emparedado e enfrentando maior pressão popular. E um último aspecto que eu quero chamar a atenção é o quanto o discurso dele, né, apesar dessa moderação do tom, continua apostando num processo de divisão da classe trabalhadora, né? Então, quando ele diz assim que tem pessoas que precisam trabalhar todo dia para conseguir o seu pão e tal, e aí o que fica subentendido bom, essas pessoas não poderiam ir para a quarentena porque precisam garantir todo dia o seu pão. O que fica subentendido essas pessoas, e isso já apareceu em outros pronunciamentos dele, em materiais que circulam no WhatsApp distribuídos pelo grupo político dele, a ideia subjacente a isso é que aqueles que podem fazer a quarentena são privilegiados. Então, os trabalhadores que têm vínculos formais ou que têm estabilidade, no caso dos funcionários públicos, seriam privilegiados, e aí ele, com isso, tenta aprofundar, galgar, né, se beneficiar, se construir a partir de um certo ressentimento dos trabalhadores, né, que têm menos condições de garantir suas sobrevivências contra os trabalhadores que têm vínculos formais, uma estabilidade, e é um processo de divisão da classe, é muito perigoso, e é uma tentativa dele de manter um apelo popular que ele tem em certas parcelas da classe trabalhadora e que diferencia ele também dos políticos da direita tradicional, que não tem nenhuma preocupação em interpelar diretamente setores da classe trabalhadora, né? Então, acho que é um discurso que, apesar da inflexão, ele se mantém muito perigoso e é fundamental a gente não baixar a guarda nesse momento. Sem dúvida, Marco. Eu queria passar agora para a Martina, né? A Martina que está acompanhando o Partido Setorial Nacional de Mulheres do PSOL, né? Inclusive, vocês têm várias iniciativas também nesse sentido, né? De apresentar um programa possível, etc. A gente vai falar disso posteriormente, em outro momento aqui da live, sem dúvida. Mas eu queria que você focasse também nessa questão, né? Como é que você está vendo o momento hoje dessa guinada do Bolsonaro, se é uma guinada realmente ou não? Qual o impacto que tem sobre as mulheres e o conjunto dos brasileiros? Certo. Então, boa tarde, Carol, boa tarde para todo mundo que está aí participando da live aqui no debate, também que está aí pela internet. Bom, gente, antes de ir diretamente à discussão, eu queria fazer duas questões. Primeiro, cada pandemia, né, e agora a gente está vendo a pandemia em torno do tema do coronavírus, ele tem a sua história, né, se dá num contexto diferente, vai ter as suas características, ainda que a gente possa fazer algumas relações que vão servir para a gente tentar entender a dinâmica. Mas essa pandemia, ela se dá num mundo hiperglobalizado e hiperconectado também. Então, nesse sentido, a informação ela tem um papel muito importante, ela sobe de patamar, em especial nesse momento onde a orientação, onde existem milhões de pessoas em vários países, nas suas casas, em busca de compreender esse momento que a gente vive. E isso também é uma possibilidade da gente romper esse isolamento, né? Não o isolamento físico, porque é muito importante nesse momento, mas esse de informação e de construção de uma possível coletividade para superar esse momento que a gente está vivendo. Por isso que essa iniciativa do Esquerda Online é muito importante, também todas as iniciativas que têm como objetivo disseminar diferentes informações aí, combater as fake news, como o Juliano falou, que nesse momento são fundamentais. O outro tema é que a gente vive uma crise sem precedentes, né? Que não é só uma emergência humanitária no tema da saúde, mas que é social e política também. Então, tá certo aqueles que dizem que o mundo não voltará a ser como antes. Isso ainda que não diga muita coisa, porque a gente vai ter que analisar mesmo as mudanças estruturais que vão acontecer nesse período, é importante para a gente entender que as análises de curto prazo, elas vão sendo alteradas a cada dia, e que a gente vai ter que ter uma visão mais ampla para compreender esse momento que a gente está vivendo. Por isso, que fazer uma leitura do discurso do Bolsonaro ontem, que foi o 4º em um mês, né, em cadeia nacional, precisa se dar também no cenário, em especial com os dados, porque ontem a gente se aproximou aí da meta, e agora a gente já deve estar mais próximo disso, de 1 milhão de casos em todo o mundo, né? Então, desde há 15 dias atrás, já foi há 16, 17 dias atrás, né, há uma pandemia, já pega
todos os continentes, a ampla maioria dos países. A gente está com cerca de 43 mil mortes. O Brasil ontem teve um marco que com certeza tem relação com esse discurso do Bolsonaro ontem, porque ontem a gente teve um aumento de 25% dos casos, não só dos casos notificados, mas também das mortes. Hoje a gente tem uma notícia que só no estado de São Paulo tem mais de 200 mortes na fila de espera para investigar se foram por vítimas do Covid ou não. Então é nesse marco que se dá esse discurso do Bolsonaro ontem. E também um tema que é importante, que é a dinâmica da pandemia, que está longe, inclusive, de atingir o seu ápice. A Itália, que está aí disparada, infelizmente, no número de casos e de mortes, agora indica que pode ter chegado ao seu ápice, mas ainda vai ter uma regularidade até cair a curva em relação ao número de mortes e de casos. Então, a gente ainda tem uma trajetória aí de combate à pandemia muito grande. Então, nesse cenário, houve sim um recuo. Agora, qual é o recuo? De que natureza é? Por que tem o recuo, em primeiro lugar, do discurso ontem? Primeiro, porque tem uma crise entre os distintos setores do governo, e, em especial, entre os distintos setores da classe dominante. Acho que esse é o tema central da gente tentar compreender. Agora, qual é a natureza do recuo? Acho que o Marco falou um pouco sobre isso. Então, ele não muda a sua opinião, mas ele sofre uma pressão. E aí também ele é um governante de um país de dimensões continentais, com distintas frações dos setores dominantes em luta, e ele é sim pressionado. Eu queria aqui destacar rapidamente 3. Primeiro, as distintas frações que estão em briga, a gente poderia aí colocar nessa disjuntiva que aparece, em especial quando a gente vai pensar os 26 governadores que se posicionaram contra o governo Bolsonaro, que seria, por um lado, preservar o sistema, assim como ele está, diante de uma crise social, econômica gigantesca, e, do outro lado, aqueles que querem preservar o sistema reduzindo danos, que aí seriam esses setores da direita tradicional, a gente pode dizer, como o Maia, o Alcolumbre, né, que seriam os setores de o Dória, né, e os governos estaduais. É muito importante a gente desmascarar também, né, entender qual é o que está por detrás dessa política deles. Agora, aqueles que querem preservar o sistema nesse tempo de crise seriam aquelas inúmeras falas que a gente ouviu na semana passada dos grandes empresários aí das lanchonetes, dizendo que, bom, morreram alguns, ou como o Bolsonaro disse ontem, ele reafirmou isso, né? Porque a essência, para a gente dizer que ele não muda o discurso, é também o que ele busca reafirmar ontem, no marco de um recuo, que é o seguinte: não é possível que a cura seja mais cara do que a própria pandemia ou do que a própria doença, né? Que essa dicotomia a todo momento, salvar vidas ou salvar a economia, que na verdade a gente está traduzindo como salvar os lucros, porque a economia não vive sem as pessoas. O problema é que a forma como se gesta a economia nesse sistema é visando os lucros. E essa, com certeza, para que ela sobreviva com os patamares a serviço aí da classe dominante, vai ter que morrer muita gente. E é essa disputa hoje entre os distintos setores, que entra também o judiciário, que tem como grande protagonista o ministro da Saúde. Então, ele tem sido um dos protagonistas do último período, como aquela ala técnica, né, que diz aqui a gente precisa ter uma redução de danos, né, que morram menos. A Rede Globo também. E uma segunda pressão que é importante também, que é uma pressão popular. Há um desgaste, gente. Há uma crise internacional de dimensões que as pessoas nunca viram. As pessoas se veem isoladas. Então, isso que a gente tem visto, que 15 dias seguidos de inúmeros panelaços, é uma forma de descontentamento, não só daqueles 30% que já não gostavam, né, que já não tinham acordo com o Bolsonaro, mas também com outras parcelas, não só desses setores que eu falei agora, mas que cada vez mais se confrontam, porque, em especial, fazem uma exigência para o Estado, porque precisam sobreviver. Então, o problema da política, o problema do Estado não é algo distante. Nunca fui tão perto dessas pessoas, porque tem a ver com não receber salário no final do mês, tem a ver com a vida ou a morte dos seus parentes, dos seus entes próximos. Então, também isso se expressa um pouco nesse panelaço. E, por último, eu acho que o tema das Forças Armadas, né, também é um tema de pressão, importante. Ganhou mais protagonismo o general aí, Braga Neto, né, desde a coletiva de imprensa de segunda-feira, como o tutor, como é um papel que as Forças Armadas, historicamente, tentam cumprir sobre o Estado, né, no Brasil, como tutor das medidas, e pressionando também um pouco o discurso do governo Bolsonaro para que esteja mais aí de acordo com aquilo que significa 3, 4 dias, um isolamento do discurso do Bolsonaro frente a todos os outros líderes mundiais.
né? Que ainda que tenham diferenças entre si, pararam de defender contra o isolamento, que até o momento é a única prática possível de prevenir e de tentar impedir que hajam mais mortes e mais casos. Então, eu acho que esses 3 aspectos de pressão fizeram com que ele tivesse um recuo ontem parcial, mas não que mudasse. Essa disputa entre se morre mais a defesa da vida ou a defesa dos lucros, essa dicotomia, ela segue. E o Bolsonaro é a expressão dessa coisa mais escarneada mesmo, de defesa do sistema econômico mesmo, que morram vidas, e em especial no Brasil, morram muitas vidas, né? Da maioria da população negra, pobre, das mulheres que estão na linha de frente. Obrigada, Martina, pelas reflexões. A Martina falou um pouco dos números, né, que talvez também deram base para a mudança no discurso do Bolsonaro. Eu queria colocar aqui os números de ontem, né, foram, no mundo, 846 mil casos, 41 mil mortes, Estados Unidos, 1.800 casos, 3.500 mortes, França, 3.500 mortes, Espanha, 8.200 mortes, Itália, 12.400 mortes, Reino Unido, 17 mil mortes, Alemanha, 680 mortes, Brasil, 5.700 casos, 201 mortes, 201 mortes. São os números de ontem, né? Na Argentina, 26 mortes, Chile, 12 mortes, Peru, 30 mortes, né? Mais ou menos para a gente ter uma base aí dos números que também podem ter balizado o discurso do Bolsonaro. Fábio, eu queria passar também para você, né? A gente também viu nas políticas que foram implementadas, que foram apresentadas pelo governo, mais de 5 trilhões de dólares foram como parte aí das medidas, mas grande parte delas são para o sistema financeiro, bancos, grandes empresas, etc. Pouca parte disso, uma parte para pequenas empresas, mas pouca parte disso, de fato, para os trabalhadores, né? A gente, depois que é ouvido o Juliano, os programas do PSOL relacionados a essas medidas emergenciais, mas para continuar ainda sobre a primeira questão, né, Fábio? Como é que você está vendo aí as medidas do governo, essa postura do Bolsonaro? Porque tanto a Martina quanto o Juliano e o Marco falaram, né? Existe uma mudança no discurso, mas não necessariamente tem a ver com as políticas que são apresentadas, né? Como é que você vê essa questão? Boa tarde, Fábio. Não estou te ouvindo, Fábio. Acho que o microfone está mutado. Vamos lá, eu acho que ainda está mudo. E agora? Agora foi. Okay. Só para te falar, Fábio, para todos, acho que se vocês, enquanto um está falando, não precisa mutar o microfone que a gente vai operando daqui, tá? Não tem problema, a gente desligar daqui. Tá bem? Boa tarde, Fábio. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro, saudar a iniciativa do Esquerda Online e entrar. Eu não sei se eu estou sendo. Está dando para ouvir? Está dando para ouvir sim, pode falar. Está dando para ouvir? Tá. Bom, então, sobre a iniciativa do Bolsonaro ontem e o conteúdo do seu pronunciamento. Eu penso que o Bolsonaro ele não tem poupado energia para dividir e esmagar os esforços que visam diminuir o impacto da pandemia sobre a população. Eu acho que esse é o aspecto mais importante. Eu li um texto hoje no Esquerda Online, inclusive, do Rodrigo Cláudio, em que ele fala que o discurso do Bolsonaro ele é um recuo tático em uma estratégia assassina. Eu acho que, digamos, uma análise muito coerente. Porque é isso. Nós nos acostumamos a ver oscilações, digamos assim, na estratégia do governo Bolsonaro. Ele faz um ataque, no dia seguinte ele diz que não é bem assim, ele faz digamos assim, faz uma colocação absurda, depois no dia seguinte diz que não é exatamente isso. Vejamos bem, ontem ele fez esse ajuste tático, digamos assim, na sua fala, mas hoje ele já estava voltando, digamos assim, todas as suas baterias para as fake news, etc, etc. E isso é muito grave se nós considerarmos que nós estamos em meio à maior emergência sanitária da história do país. Não é qualquer coisa, a maior emergência sanitária da história do país.
e numa situação como essa, o Bolsonaro começa afirmando que é uma gripezinha, depois ele tenta deturpar, deformar, de maneira, inclusive, completamente absurda, o discurso do diretor-geral da OMS, e diante da situação de isolamento político que ele começa a sofrer, nós estamos nas fases preliminares desse processo de isolamento político, nós não sabemos onde é que isso pode chegar, né? Ele tenta operar um ajuste tático, né? Um ajuste tático. Ele primeiro vai chorar lágrimas de crocodilo nos ombros da alta cúpula militar, né? E depois faz um pronunciamento à população brasileira, onde tenta passar um ar mais equilibrado, como se dissesse assim, a partir de agora vai ser tudo diferente, nós vamos ter uma preocupação com a pandemia, vamos tratar a pandemia como ela merece ser tratada, vamos defender o isolamento social, e a gente sabe que não é exatamente isso. Então, eu como falei há pouco, gostei muito dessa análise do Rodrigo, quando ele diz que esse ajuste tático ele se faz no marco de uma estratégia que é uma estratégia criminosa, genocida do governo Bolsonaro. Então, eu imagino o seguinte, que a mudança ela é cosmética, é uma mudança que normalmente dura 24 horas e nem sempre. E nós temos que levar em conta que as pessoas elas estão seriamente ameaçadas de morrer de fome ou de morrer da Covid-19. Então, ou fome ou Covid-19, ou as duas coisas. Aí você vê, o governo tenta passar que vai adotar uma atitude diferente a partir de agora, mas durante 48 horas ele está sentado sobre o que o Congresso aprovou em relação à ajuda emergencial aos mais necessitados. Então, nota-se que não há uma coerência entre esse ajuste tático e a estratégia geral do bolsonarismo, que não é a de tratar com seriedade o tema da crise sanitária, que não é tratar com seriedade as necessidades sociais da maior parte da nossa população, que é se preocupar, sobretudo, com o grande empresariado, com os bancos. Evidentemente, ele não está isolado nisso. Se observarmos os grandes movimentos que estão sendo feitos em termos de liberação de recursos, a maior parte tem sido para salvaguardar os interesses do grande capital. Só que ele consegue fazer aqui muito pior. Ele consegue fazer pior do que o Trump, ele consegue fazer pior do que os europeus. Então, você vê, eles tentaram aqui, a família Bolsonaro tentou desviar o foco para apresentar a China como a grande responsável por tudo que está acontecendo. Os americanos hoje estão mandando, o Trump mandou avião para a China para buscar material, para tentar confrontar a grande crise que começa a tomar conta dos Estados Unidos. Já se fala há alguns dias que é o novo epicentro da crise dos Estados Unidos. Nós estamos falando de quase 200 mil casos nos Estados Unidos. Nós estamos falando de coisa grande, números gigantes com relação aos Estados Unidos. Então, nesse contexto, eu acho que é uma reorientação tática, mas uma reorientação tática que não muda o essencial, que é a preocupação do Bolsonaro com o empresariado, que digamos, o total menosprezo pela comunidade científica, o total menosprezo pelo destino da população, o desprezo pelo isolamento social, que já se mostrou, digamos, que uma política correta. É interessante que essa é uma crise internacional, e ele faz questão de dizer que não vai aprender com os acertos e erros que ocorreram em outros países com relação ao enfrentamento da crise. Então, nós temos que ver com bastante criticidade, com bastante rigor, esse ligeiro ajuste tático que ele fez ontem. É um ajuste tático no marco de uma política que não prepara a população para enfrentar a catástrofe social, mas, pelo contrário, fortalece essa tendência de uma catástrofe social com graves prejuízos
principalmente para a classe trabalhadora e para os mais pobres do país. Obrigada, Fábio. Eu queria continuar com o Juliano, né? Juliano, eu queria saber de você como é que você está vendo, na verdade, essa questão da governabilidade nesse momento, né? A gente vê uma posição ao Bolsonaro que também pode significar uma mudança de postura dele por conta disso, né? A gente vê as instituições, na verdade, parte das instituições se colocando contra a política que está sendo implementada por ele, né? Tipo, a Justiça, o STF, inclusive, se colocou, o Marco Aurélio, os governadores, no primeiro momento, né? Um enfrentamento aí mais inicial, o próprio Congresso também se colocando, e você vê, e ao mesmo tempo parte dos grandes empresários nacionais também se colocando contrários à posição do Bolsonaro, né, em relação às medidas do coronavírus. E ao mesmo tempo, nas bases sociais, a gente viu protestos, viu alguns questionamentos, em parte do que pode também ser a base social do próprio governo até o momento, né? Como é que você vê essa questão da governabilidade, né? Porque muita gente está discutindo isso. É possível aí ter uma crise no governo que indique, por exemplo, uma saída do Bolsonaro, ou não é? Como é que você está vendo essa questão da governabilidade nesse momento e como é que o PSOL está agindo em torno disso, né? Diante disso? Olha, Carol, nós estamos chegando agora, completamos hoje 15 meses do governo Bolsonaro. E o que nós vimos dessas instituições, dos governadores, dos ministros do Supremo, de outras instituições, até agora foi, pelo menos até a crise do coronavírus, foi uma postura de omissão em relação a vários crimes, inclusive, que foram cometidos pelo Bolsonaro, para não dizer sua agenda, que é uma agenda de retirada de direitos, de enfraquecimento da legislação ambiental, de ataque às liberdades democráticas. Bolsonaro fez isso durante 15 meses. E durante 15 meses o que nós vimos do seu Rodrigo Maia, do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, do Dias Toffoli, que é o presidente do STF, no próprio Tribunal Superior Eleitoral, onde tramita uma ação apresentada pelo PT, depois pelo PSOL e outros partidos de oposição que denunciam os crimes eleitorais do Bolsonaro. O que nós vimos até agora foi uma postura de completa omissão desses poderes e dos governadores e demais poderes em relação aos desmandos, aos absurdos perpetrados pelo Bolsonaro durante esses 15 meses. Bom, acontece que nós estamos diante de um fato absolutamente extraordinário. Quer dizer, nós não estamos falando de posicionar um governador ou um chefe de poder em relação a uma medida legislativa, uma reforma ou uma declaração dessas declarações amalucadas que o Bolsonaro costuma dar, seja exaltando a ditadura, seja expressando todo o seu machismo, racismo, homofobia. Nós estamos diante de uma situação concreta que pode, como disse a Martina e os companheiros que me antecederam, que pode, evidentemente, alterar completamente o quadro político, não só no Brasil, como no mundo. A gente não sabe que tipo de ambiente político nós vamos enfrentar depois dessa epidemia. Eu fico imaginando uma coisa meio Tribunal de Nuremberg, assim, quando os nazistas foram julgados. Quer dizer, quem for omisso agora, quem não tomar as medidas e tiver contra si os números das mortes, dos contaminados, da economia destruída nos seus países, vai ser julgado pela história. E eu acho que o Bolsonaro finalmente compreendeu isso tardiamente, mas antes dele já haviam compreendido esses chefes de poderes. O Rodrigo Maia, que estava chancelando todas as reformas do Paulo Guedes para atacar direitos dos trabalhadores, foi um dos primeiros a sair e a se alinhar com as recomendações da OMS, da ONU, dos organismos multilaterais. O mesmo aconteceu na sequência com outros chefes de poderes. Então, eu acho, como disse bem a Martina, uma divisão das frações das classes dominantes. Vamos lembrar aqui, o Bolsonaro não era o candidato das classes dominantes em 2018, ele se tornou este candidato. O candidato às classes dominantes, o principal nome, chamava-se Geraldo Alckmin. Ele era o candidato das frações dominantes, para usar um conceito marxista aqui, das frações hegemônicas das classes dominantes, no caso do Brasil, o capital financeiro. Era o Geraldo Alckmin esse candidato. Bom, como o Geraldo Alckmin não conseguiu demonstrar as condições para ir para o segundo turno, essa elite, o agronegócio, o setor financeiro, mesmo o setor produtivo, acabou se juntando em torno do Bolsonaro no segundo turno. Mas ele não é originalmente o nome dessa elite. Portanto, ele vai conviver, já está convivendo, e vai conviver cada vez mais com essa dinâmica de tensões internas dentro das classes dominantes. Vamos verificar aqui a postura, por exemplo, dos grandes empresários ligados ao setor do varejo, ao setor das comunicações, aos bancos, à mídia monopolista. No geral, tem sido de crítica às posições do Bolsonaro, com aquelas exceções que nós já conhecemos, o dono do Madeiro, o dono das lojas
a Van e mais 2 ou 3 importantes empresários, mas que não expressam ainda as posições do conjunto. Quando o Bolsonaro editou, dias atrás, aquela MP 927, que tinha como objetivo, aliás, 297, que tinha como objetivo congelar os salários dos trabalhadores por 4 meses, foram pouquíssimas as vozes dos empresários e dos governadores que se levantaram contra o Bolsonaro. A pressão foi muito grande nas redes sociais, entre os intelectuais, entre os artistas, na oposição, mas foram poucas as vozes que se manifestaram naquele momento. Felizmente, naquela ocasião, os chefes de poderes, como Rodrigo Maia, Alcolumbre e Toffoli, se manifestaram criticamente, mas muita gente ligada ao mercado ficou calado. Então o Bolsonaro vai testando, e quando vê que está muito isolado, ele recua como recuou essa semana. É importante ficar atento, porque as frações, as classes dominantes não são um todo homogêneo, elas têm diferenças entre si, é importante que a gente vá verificando e, claro, também jogando nessas contradições, estimulando essas contradições. Não quer dizer fazer nenhum tipo de aliança estratégica com o Rodrigo Maia, com o Alcolumbre, esses sujeitos são nossos inimigos, estavam até ontem retirando direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas se eventualmente toparem defender a democracia, toparem defender as medidas de proteção da vida, toparem medidas que defendam os mais pobres, podem ser eventualmente aliados táticos. Termino com um exemplo. Nós agora, na votação da renda emergencial, isso ficou muito explícito. O Bolsonaro e o Paulo Guedes ofereceram R$200. Quando perceberam que iam perder, cobriram a proposta do Rodrigo Maia, que era de R$500, e ofereceram 600. Mas vamos lembrar que quem estava defendendo um salário mínimo era a oposição de esquerda e centro-esquerda. Era o PSOL, o PT, o PCdoB, o PDT, a Rede, eram esses partidos. Então, agora se inicia uma disputa para ver quem foi o pai da criança ou a mãe da criança. Mas, na verdade, a gente sabe, Bolsonaro ofereceu 200, Maia ofereceu 500 porque tem compromissos com o mercado. Quem estava disposto a ir às últimas consequências na defesa dos mais pobres, dos mais vulneráveis, era a oposição de esquerda. Sim, sem dúvida, Juliano. Inclusive, eu queria depois conversar mais para frente com você sobre as medidas que o pessoal também está tomando, né? A bancada do pessoal está tomando, porque essa, sem dúvida, foi uma iniciativa muito importante, que acho que mexe com a vida do conjunto dos brasileiros e que o pessoal está de parabéns de estar na linha de frente aí dessa defesa, né? Marcos, você quer conversar com a gente um pouco sobre essa questão, né? Como é que você está vendo essa crise aí, se é uma crise institucional, se existe, de fato, possibilidade de consequências mais práticas aí para um momento de um futuro próximo? Então, assim, acho que, na verdade, a crise que a gente enfrenta agora, na conjuntura, no tempo imediato, né, que tem a ver com a pandemia do coronavírus, na verdade, ela se localiza numa duração maior, que é de uma crise de hegemonia na sociedade brasileira e, em certa medida, a nível mundial, né? Então, pegando o caso brasileiro especificamente para reduzir o recorte, não tem nenhuma fração da classe dominante que consegue dirigir de forma unânime, impor sem resistência, sem pressões fortes, né, a sua visão de mundo, o seu projeto de sociedade. E isso se expressa, digamos, a eleição do Bolsonaro, como o Juliano falou, né, que foi contra uma candidatura inicialmente contrária às principais frações burguesas, expressa esse processo, né? É nesse processo de crise de hegemonia que se fragmentam as representações políticas ligadas às classes dominantes e abrem-se espaços para improvisos, ações mais de força e por aí. Então, acho que a primeira coisa é localizar essa crise atual nesse cenário amplo, né? Então, digamos, os desacordos e as dificuldades das classes dominantes, embora nos últimos anos a gente tenha visto as classes dominantes no Brasil conseguirem impor a sua agenda, isso expressava acordos muito fundamentais para um projeto muito de base, muito dos fundamentos da sociedade, né? De uma visão social que aponta, né, como também já foi dito, retirada de direitos, precarização das condições de trabalho, de vida, etc. Mas não havia uma direção em conteste nesse processo do ponto de vista das frações da classe dominante. Então, é por isso que também, nesse momento, esse processo adquire contornos tão agudos, né? Porque ele já vem se acumulando, essas contradições já vêm se acumulando no último período. Mas eu queria chamar a atenção para 2 elementos, né? O primeiro é que não me parece que haja uma ruptura aberta de nenhum setor fundamental das classes dominantes, bem como mesmo das instituições que têm se colocado de maneira mais dura contra o Bolsonaro, né, como alguns setores do judiciário, os governadores. Não há uma ruptura aberta e definitiva, né? Existem pressões fortes, existem confrontos, mas, a meu juízo, não são posições que não possam, né, de acordo com as manobras e a evolução da conjuntura, encontrar um mínimo denominador
comum aí um pouco mais à frente e garantir, mesmo com dificuldades, a manutenção de uma margem de governabilidade para o governo Bolsonaro. E aqui um parênteses, né, é importante a gente também ter em mente o que é o projeto do Bolsonaro, né, e o do bolsonarismo de forma mais ampla. É um projeto que fundamentalmente se move por crise. Gente, vocês continuam escutando o Marco? Eu não... Cortou aqui para mim, né? Cortou para todo mundo? Marco, eu acho que cortou um pouco, então a gente vai continuar nosso debate, aí quando você voltar, continua com as contribuições, tá? Acho que a internet deve estar... Voltou? Voltei. Voltou. Então, o que eu estava dizendo, não sei se pegaram essa parte, é que é importante a gente ter em conta a natureza do projeto político do bolsonarismo, né? Que é um projeto neofascista que busca o confronto. Então, como eu falei, em alguns momentos ele vai esticar demais a corda, vai perder apoio aqui e ali, mas ele se alimenta e se move pelo confronto, pelo conflito. É isso que permite ele avançar a sua agenda, é produzir continuamente inimigos e coesionar a sua base, e a partir dessa base ultra coesionada, angariar apoios pontuais. Mas não é um projeto que busca uma estabilidade, formar um grande apoio social, uma grande maioria social estável. Não é assim que se move o bolsonarismo. Então, crises estão inscritas na sua própria natureza, né? Agora, um segundo elemento que acho que tem a ver com essa crise imediata que a gente está vivendo, e que é, de certa maneira, contraditório, que é o Bolsonaro. A gente viu que o Bolsonaro estica muito a corda nessas apostas que ele faz, das suas políticas, mas, contraditoriamente, ele pode, de alguma maneira, se beneficiar de medidas que são tomadas por outros agentes políticos, né? Então, o Juliano falou do auxílio que foi aprovado pelo Congresso de R$600. Isso, de alguma maneira, é muito insuficiente, a gente tem que ter clareza disso, mas, de alguma maneira, mitiga um pouco as dificuldades enfrentadas pelas famílias mais pobres do país, e isso, de alguma maneira, o próprio Bolsonaro se apropria disso no pronunciamento dele ontem, né? Então, iniciativas de outros agentes das quais ele tenta se apropriar para também ir construindo esse equilíbrio que permita ele seguir, né? Em outro exemplo disso são os governadores e prefeitos, que estão tendo iniciativas no sentido de, em vários estados, cidades, né, de constituir uma infraestrutura de saúde, de melhorar as condições de lidar do ponto de vista da saúde pública com a pandemia, e isso possivelmente vai reverter digamos, em mais ou menos, mas de alguma maneira vai reverter em redução do número possível de casos, de óbitos, e isso também, de alguma maneira, dá um fôlego para o Bolsonaro, né? Quanto menos mortes a gente tiver, por exemplo, é também um elemento que pode conferir, dependendo de como ele se colocar do ponto de vista do discurso, tal, nessa conjuntura, mas então ele pode se alimentar dessas ações que vêm de outros agentes políticos, né? E isso a gente precisa estar muito atento, né? Então é uma aposta que ele faz também, e acho que de alguma maneira contando e sabendo que isso vai ocorrer. E acho que, então, também essas iniciativas ainda dão a margem para ver algum tipo de recomposição, né? A gente viu que tem agentes públicos que estão, de alguma maneira, querendo enfrentar a pandemia com pelo menos um pouco mais de seriedade que o Bolsonaro, e acho que é possível recompor. Acho que a gente não deve tomar o governo como derrotado, embora nesse último período ele tenha se fragilizado. E acho aí, para finalizar, que um elemento que vai decidir isso, como sempre decide, né, sempre tem um papel importante, é também o elemento da força, né? Então, portanto, o papel das Forças Armadas, das polícias militares, né, do aparato coercitivo do Estado. A gente precisa acompanhar as movimentações desses setores para saber também como que eles se localizam em meio às disputas políticas entre os agentes públicos, entre as frações de classe, entre as classes sociais, porque isso também joga um papel preponderante na definição do quanto de governabilidade vai ter, do quanto de sustentação o governo vai ter ou não. Então, para sintetizar, acho que é um pouco por aí, né? É um momento de fragilidade, de conflitos, de embate, mas acho que não houve ainda uma ruptura definitiva que inviabilize uma continuidade do governo. Eu acho que ele ainda tem condições de reagrupar dentro dessas características que eu falei, né? De ser um governo que procura o conflito, mas de reagrupar em alguma medida uma base um pouco maior nesse momento e lidando com as pressões. Aí agora, só antes de passar a palavra, eu queria já pedir desculpa a todos os companheiros que estão aí participando da live, a todo mundo que está assistindo. Eu tinha já combinado com o pessoal aí do Esquerda Online que eu precisava sair 5 horas, que eu já tinha um outro compromisso agendado para hoje. Então, agradeço muito pelo convite. O debate está sendo muito produtivo, as colocações aí de todas e todos. E me despeço aí e desejo que continue um produtivo debate, um bom término, uma boa continuação da atividade para vocês, ok? Obrigada, Obrigado, Marcos. gente. Boa tarde. A gente que agradece a participação, né? O Marcos já tinha colocado essa questão que precisaria
sair antes, que já tinha uma atividade, mas a gente quis ainda assim contar com a presença dele para somar aí no debate com as impressões que ele está tendo desse momento, né? Ele que vem pesquisando aí quais são as ações do governo, tipo, as últimas questões aí da conjuntura. Acho que foi de bastante proveito, Marco. Obrigada, tá? E pode ficar à vontade. Aí eu queria passar, na verdade, né? Porque como parte dessa discussão, né? Antes de passar para a Martina, né? Como parte dessa discussão, na verdade, a gente precisa ter realmente o rigor de acompanhar cotidianamente como é que estão sendo as movimentações, né? A gente não tem uma resposta ainda muito clara de como tudo vai acontecer. Por exemplo, teve o primeiro momento que o próprio Trump, o governo dos Estados Unidos, vem e apoia as medidas em relação ao governo. Depois, agora, a gente já vê uma tentativa de distanciamento em cima das medidas do Bolsonaro, e o Bolsonaro, de certa forma, um pouco isolado em cima do cenário mundial por conta da política que ele realmente vinha priorizando, né? E aí eu queria ver com você, Martina, como é que você está vendo essas movimentações todas para a gente continuar aí na análise desse momento da governabilidade aí do Bolsonaro, né? Pronto. A gente está falando agora. Então, eu acho que é importante o marco proposto pelo Juliano, que depois o Marcos continuou um pouco também, que é fazer uma análise de qual foi a dinâmica dos 15 meses, sem deixar de compreender que a gente vive um momento excepcional. Então, eu acho que isso também dá uma segurança para a gente fazer uma análise à luz das questões que estão colocadas nesse momento, mas sabendo que a dinâmica é muito superior do que foi em outro momento. Então, a velocidade com que os fatos se dão, a possibilidade de que as coisas se alterem pela crise que está colocada é muito grande. Mas, primeiro, esse governo é um governo de crises, né? Só que o fato da gente fazer essa afirmação de que é um governo de crise não significa que não seja um governo que tenha suas fortalezas ou que seja um governo que esteja maduro, prestes a cair, certo? Diante de todas as suas declarações erradas. Os erros não fazem com que os governos caiam por si só, né? Vamos lembrar, inclusive, que a gente viveu aí pós o golpe parlamentar institucional, aí um governo que tinha 1% de popularidade, que aplicava uma série de medidas e que governou até o final. Então, isso por si só não é um elemento. Agora, esse governo ele está inserido hoje numa crise muito superior. Então, nesse sentido, já era anterior os aspectos da crise, em especial da crise econômica, né? Vamos lembrar que nos últimos meses, as semanas que antecederam a pandemia, houveram várias revisões da projeção do PIB para esse ano. O aspecto do desemprego, que estava em 11,9%, que agora se projeta alguns milhões de desempregados a nível internacional, mas que no Brasil vai ter um peso, já era também uma realidade para o Brasil. Ainda que os grandes empresários da Paulista, do Fiesp, tenham oferecido um jantar para o Bolsonaro e tentassem demonstrar alguma credibilidade de que seu governo pudesse, né, oferecer diante das reformas que aplicou no ano passado, sempre houve essa crise entre as frações distintas do governo, do problema do subemprego, da informalidade, que também leva a esse caos. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro é um governo de projeto neofascista e que elege, sim, um inimigo interno, né? Então, o uso da violência, aquilo que a gente chama como a paz dos cemitérios, é uma regra também. É só a gente ver o problema da letalidade policial, né, do último período. Então, ele é um governo que, através das suas declarações, das suas ações, em especial da força, do discurso de ódio, é que governa o país nos últimos 15 meses, e agora não é diferente. O problema é que eclodiu uma crise e o governo vacilou nas respostas e ficou isolado. Então, foi por isso também que, nesse momento, cresceu, em uma certa medida, a ideia do fora Bolsonaro, que é o que a gente escuta aí nos inúmeros panelaços e também numa parcela da população que já não concordava com o seu governo, mas que vem se ampliando no último período, porque a crise, como a gente falou, ela é muito superior que outros momentos. Hoje, a ideia do fora Bolsonaro é tirar da frente o entrave da defesa da vida imediata. Por isso que ganha um espaço superior. Agora, não há nenhuma confiança de que a institucionalidade possa prover alguma alternativa de saída imediata desse governo. E esse é o problema, em especial, porque eu acho importante
o aspecto que foi colocado aqui sobre a MP 297, gente. Na verdade, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, indicou boa parte das medidas que estavam, inclusive o acordo aí para 4 meses sem salário. Então, assim, não é que os grandes setores aí das frações que governam, dos interessados com que o lucro siga, né, nos seus altos índices aí, não tem nenhuma relação com esse governo. Tem. E o ideal é que ele possa ir até o final, mas outra coisa é que diante dessa crise não necessariamente isso é possível. Por último, só queria colocar uma questão que eu acho que é importante diante de tanta atrocidade. Aqui não é uma discussão moral, de postura ou de personalidade. É importante dizer, o Trump e o Bolsonaro, e eu acho que com essa relocalização tática, digamos assim, essa amenização do discurso do Bolsonaro ontem prova isso, inclusive, eles não são acidentes. E eles têm uma sustentação. Então, aqui não é um problema moral imediatamente sobre a postura que o governo Bolsonaro tem nesse momento de crise e de pandemia, certo? Então, primeiro, ele tem uma sustentação no setor do empresariado, como eu falei, eu dei o exemplo aqui da CNI, que teve interferência direta nessa medida econômica, na MP aí, e que vai mudar, sim, a forma de exploração de boa parte da classe trabalhadora, mas também tem esses empresários mais vorazes aí, que a gente assistiu no último período, da Madeira, a Van, que falam literalmente que não tem problema se uma parcela da população, inclusive é importante falar, uma parcela da população que não é vista como produtiva, certo? E aí a gente pode falar dos aposentados e tudo mais, e como são vistas essas pessoas, né, o elemento da produtividade para o sistema, e tem uma base de apoio popular. Nós precisamos falar sobre isso também, gente, porque dia 15 de março tiveram pessoas que foram às ruas, certo? No início aí da pandemia. Assim como teve uma tentativa frustrada na semana passada do setor do empresariado que tentou construir carreatas, entendeu? Então, ele é um governo que goza dessa base desse apoio popular e que tem no seu discurso características, sim, eugênicas, ou até do que a gente vem desenvolvendo no último período, vários intelectuais, sobre uma ideia que está na base, na verdade, do desenvolvimento do liberalismo, que é uma ideia de darwinismo social, ou seja, que os mais fortes são aqueles que vão sobreviver, aqueles com mais condições, mais aptidões são os que sobrevivem no sistema. Por que eu acho que é importante dizer isso? Porque tem ideologia nas ações desses governos também, e não são ideologias laterais no último período. Por isso que a gente viu o crescimento amplo da ultradireita desenvolvendo essas ideias em vários lugares do mundo. Aqui ganhou o governo do Bolsonaro, mas em vários governos da Europa vem se desenvolvendo também essas ideias de que, sim, aqueles que podem morrer e aqueles que vão morrer e aqueles que podem viver. E o Estado, ele é o agente direto disso. Não só quando ele vai lá e legisla sobre a renda mínima ou não, como caso de sobrevivência, mas quando ele diz, né? Como já disse na época da greve espanhola, ou peste ou fome. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo que eu vou fazer uma escolha de quem vive e quem morre. Isso é uma lógica muito comum. É importante que a gente diga isso. Isso não é uma ideia estranha ao sistema que a gente vive. Agora, como ele está no momento de crise, isso fica mais nítido. Por isso que eu também não estou contra que, nesse momento, esses setores que querem a redução de danos para que o sistema possa seguir se reproduzindo, num momento imediato, a gente esteja junto com eles. Aqui nós precisamos construir um hospital, aqui a gente precisa de isenção de luz para que as pessoas possam sobreviver, luz, água, para que as pessoas possam passar pela pandemia. Mas nós não podemos esquecer que, se esse sistema segue se reproduzindo dessa forma, e o Bolsonaro é um dos seus grandes guardiões disso, ali na esquina a gente vai ter uma outra pandemia e vai enfrentar na mesma lógica o número de mortes, de casos, porque a forma como se combate nesse momento nada mais é do que a forma como se reproduz esse sistema, escolhendo quem vive e quem morre, e nesse sentido o Bolsonaro tem um lado e ele não abandonou isso. E nesse momento onde fica mais nítido, é por isso que cresce também as ideias de rechaço ao governo, e que eu acho que a gente tem que estar junto, com certeza, e que se expressam no Fora Bolsonaro como um grito aí de ódio, de defesa da vida e contra os lucros, né, acima da vida. Obrigada, Martina. Eu queria voltar com o Juliano, né, porque talvez o Juliano parece que tem um outro compromisso também em seguida, né, então eu queria voltar com você, porque acho que é fundamental a gente falar sobre a questão das iniciativas que estão sendo tomadas, né. A gente tem vários campos, por exemplo, saiu uma carta unitária de partidos políticos de oposição ao governo, que fala sobre a necessidade de a gente lutar, né, contra essas medidas que estão sendo tomadas pelo Bolsonaro. A gente, ao mesmo tempo, tem a Frente Brasil Popular e a Povo Sem Medo, que também lança uma carta em unidade, que seria uma frente aí dos movimentos sociais
de oposição também a essas medidas que estão sendo tomadas, e, ao mesmo tempo, a bancada do PSOL, que está participando aí no Congresso aí das principais medidas que estão sendo tomadas emergenciais, né? Por exemplo, as medidas que a gente teve em relação a os subsídios, etc., como proposta, que a gente faz toda uma campanha, inclusive, para que o Bolsonaro sancione, saiu agora no G1, recentemente, que o Bolsonaro disse que tem que ter uma PEC, que vai demorar ainda mais. Então, queria ouvir de você sobre essas iniciativas, né? Tanto dos partidos políticos, essa unidade de ação dos partidos políticos de oposição ao governo, também das frentes e as iniciativas do PSOL no Congresso. Sei que é muita coisa, mas se você puder comentar, acho que seria fundamental. Não, eu acho que é importante sim, Carol, porque também, não só pelo elemento da propaganda, de mostrar como a oposição está se mexendo também para fazer com que a gente possa, digamos, passar por esse momento difícil mais rápido da melhor forma possível. Nós estamos atuando em 3 frentes, acho que você descreveu um pouco. A primeira é uma frente mais política, portanto, é construir as condições para que os setores que estão comprometidos com a vida, com a democracia, com os direitos sociais, possam ter protagonismo nesse momento. Então, a ideia das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que reúne dezenas de movimentos sociais, trabalharem conjuntamente também uma plataforma de propostas, não só legislativas, mas propostas de regulamentação, regulação do setor privado, uma série de medidas aí. Também os partidos políticos, você lembrou, essa semana a gente teve uma iniciativa que eu considero muito importante, não pelos atores propriamente que estão envolvidos, que não são tantas pessoas que assinam, mas pela relevância. Nós nem em 2018, no segundo turno contra o Bolsonaro, conseguimos construir uma unidade tão ampla como essa que nós construímos essa semana. Vai do Ciro Gomes, passa pelo Fernando Haddad, pelo Flávio Dino, pela Manuela, pelo Boulos, pela Marina Silva, pela Sônia Guajajara, por todos os partidos de oposição, chega até o PV, a Rede de Sustentabilidade, ou seja, é um movimento amplo. Isso é importante, porque no debate público, o que significa o debate público? Ou seja, aqueles atores que estão, digamos, legitimados pelos grandes veículos de comunicação para terem as suas posições postuladas no debate com a sociedade, a oposição de esquerda está invisibilizada. Até agora, a Dona Globo só queria ouvir o Maia, o Alcolumbre, o Dória. Então foi muito importante essa iniciativa. Recolocou a oposição de esquerda, as forças de esquerda e centro-esquerda, inclusive, numa condição de ser um interlocutor privilegiado para debater a crise. Não pode acontecer com o coronavírus o que aconteceu com a reforma da Previdência, quando as nossas posições foram simplesmente invisibilizadas no debate público. A Globo News só queria ouvir quem era a favor da reforma. Então, já que há um espaço colocado no debate público para propostas de mudança do modelo tributário, propostas de ampliação da presença do Estado na garantia dos direitos sociais, do financiamento de serviços públicos, nós temos que aproveitar isso também. Então, há uma frente que é uma frente política, o manifesto, a ação das frentes, trabalho conjunto que a gente tem tocado. Uma segunda frente é a frente judicial, porque é a frente defensiva, é o que a gente tem feito para tentar evitar que o Bolsonaro leve o Brasil para uma catástrofe ainda maior. Então, a gente foi para a ONU, para a OMS, para a Procuradoria-Geral da República, apresentou uma ação denunciando o Bolsonaro pela participação dele nos protestos do dia 15 de março. A gente foi ao Supremo Tribunal Federal com uma queixa-crime para que o Bolsonaro responda por ter afrontado o artigo 268 do Código Penal ao sair do Palácio da Alvorada no domingo e ir para Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, as cidades satélites do Distrito Federal, para fazer propaganda de uma posição contrária àquela posição que hoje é a posição das autoridades sanitárias, do Ministério da Saúde e do próprio governo do DF. Quando o Bolsonaro sai, ele está afrontando uma legislação, uma norma que está sendo defendida e sustentada por essas organizações e organismos públicos. Então, nós também já fomos aí à frente jurídica, tem uma série de ações, poderia ficar falando aqui muito tempo sobre elas. E tem também uma terceira frente, que é a frente das nossas proposições legislativas. O pessoal tem 10 deputados, 5 deputadas na Câmara Federal. Os nossos mandatos estaduais também têm feito propostas. E a gente apresentou uma plataforma que, inclusive, está disponível no pessoal50.org.br/coronavírus. Lá, todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, vai poder ter acesso às nossas propostas. São 30 propostas, então não vai dar tempo de falar todas elas aqui, 30 medidas, que vai desde o nosso plano emergencial de combate ao coronavírus nas favelas e periferias, para atender quem está em condição mais vulnerável, passando por uma série de outras medidas. Mas a gente sintetizou em 6 principais medidas, que são, a primeira delas, a renda emergencial, que foi aprovada na semana passada, prioridade das prioridades, porque quem não tem condições de ficar em casa precisa ter
condições de ficar em casa recebendo salário, quero dizer, precisa ter uma assistência do Estado para isso. A segunda é a revogação do teto de gastos, medida fundamental, porque quando o coronavírus passar, nós vamos ter que ter condições de reconstruir o país, e não é possível reconstruir o país com orçamento congelado, impedindo que o Estado invista em saúde, educação, infraestrutura. Então, revogar o teto de gastos precisa ser revogado agora, para que o país possa se reconstruir dentro de 3 meses. Senão, vai ser impossível colocar esse país de pé depois que a gente superar o coronavírus. De fato, vai ter um impacto muito grande na economia e nos serviços públicos. E é importante revogar essa medida que foi aprovada pelo Michel Temer, com apoio do Bolsonaro, com apoio do Rodrigo Maia e do Centrão. Terceiro, liberar os benefícios sociais. Tem 3 milhões de pessoas esperando por Bolsa Família e por benefícios do INSS. O Bolsonaro criou uma série de regras novas, adicionais, para ir travando a liberação desses benefícios dentro da lógica do Paulo Guedes de contenção do gasto fiscal. Então é importante que a gente libere esses recursos, é uma forma eficiente e rápida. Não adianta o sujeito receber os R$600 da renda emergencial se ele não está recebendo o Bolsa Família. Então é preciso ter uma combinação das medidas. Quarto, proibir os reajustes dos planos de saúde. São 50 milhões de brasileiros e brasileiras que têm plano de saúde. Nem todo mundo desses 50 milhões, evidentemente, é da classe burguesa. Enfim, boa parte são trabalhadores e trabalhadoras que conseguiram organizar seu orçamento doméstico, familiar, para poder ter acesso a um plano de saúde. Os planos de saúde não podem agora, no momento de crise, ter qualquer medida. Há medidas que já são previstas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas a gente está propondo medidas adicionais para garantir que os planos não se aproveitem da crise. Quinto, cuidado com os profissionais de saúde, isso é fundamental, eles têm as condições mínimas de trabalho, porque vão estar na linha de frente enfrentando essa pandemia. Então, além da nossa solidariedade, do nosso apoio, das palmas na janela, na sacada de casa, é importante garantir EPI, equipamentos. Inclusive, entramos no Supremo ontem com uma ação para garantir as condições também para que os equipamentos que não estão sendo usados hoje nos hospitais privados sejam disponibilizados para o combate ao coronavírus, uma ação organizada pelo Dr. Pedro Serrano, Valfrido Vardi, um grupo de juristas que procurou o pessoal, e a gente entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal ontem. E, por último, prioridade no orçamento para a saúde. Nós temos aí, por exemplo, 15 bilhões de reais que estão na mão do relator do orçamento para ele escolher onde vai ser investido. Bom, esse dinheiro tem que sair da mão do relator imediatamente e ser disponibilizado para o SUS. Enquanto não cair o teto de gastos, essa é a medida mais eficiente. Então, são uma série de medidas na frente política, na frente judicial e na frente legislativa. Algumas delas começam a dar resultado e é importante que a gente siga pressionando, e vocês do Esquerda Online têm um papel fundamental nisso, pressionando para o Bolsonaro pagar logo a renda emergencial, pressionando para o Rodrigo Maia fazer os projetos que beneficiam os mais pobres progredirem, ou seja, medidas que são eficientes para a gente enfrentar essa crise. Sem dúvida, Juliano, a gente continua nessa luta, né? Chama todo mundo, na verdade, para estar nessa luta junto conosco. No dia 7, inclusive, tem um barulhaço aí da saúde, especificamente, que é o Dia Mundial da Saúde. Então, todo mundo, inclusive, está convidado aí para participar junto, não só os setores que estão mais diretamente na frente dessa pauta, né? Acho que toda a população brasileira, em geral, deve se somar a essa luta e, sem dúvida, todos os recursos têm que ir para o SUS, não temos dúvida, né? A gente está vendo em vários países do mundo, inclusive medidas nesse sentido, né? Em alguns países, estatização, inclusive, de hospitais, etc., porque, infelizmente, só é com o SUS que a gente vai ter condições de ter fila única e contar como base para toda a população brasileira ter acesso à saúde, aos tratamentos, e nesse momento é emergencial, é prioritário, é fundamental. Martina, também queria continuar com você um pouco sobre esse tema. A Secretaria Nacional de Mulheres do PSOL também disponibilizou algumas medidas emergenciais focadas também nas mulheres, mas com a população também em geral, que poderiam ser pautadas nesse momento, né? A gente, infelizmente, está vendo, por exemplo, o aumento de casos de violência doméstica. No Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, aumentou em 50%, especificamente no Rio de Janeiro, os casos. Em vários países do mundo, a gente vê denúncias desse tipo. ONGs que estão mais focadas nesse debate têm denunciado. E não só em relação à violência doméstica. Acho que, em geral, as mulheres tendem a ser um dos setores mais atingidos, né? Como é que a Secretaria está vendo especificamente? Você que também é da resistência feminista, como é que a resistência feminista também está vendo, mas especialmente como é que a Secretaria está pautando essa questão, né? Então, Carol, na verdade é o contrário do que a ideia em disputa, digamos assim, que existe hoje, em especial no Brasil, em discussão com a ultradireita, fala. As mulheres, elas estão no centrismo, como a ONU, como vários organismos que colocam os dados e como que a crise, a pandemia, impacta as mulheres, né? Então, nesse sentido,
As mulheres, elas são maioria nos trabalhos essenciais, então eu acho que isso é um tema fundamental, em especial quando a gente vai pegar a questão da saúde, mas também quando a gente vai pegar a questão da terceirização, onde está boa parte dos serviços de limpeza, que são tidos como serviços essenciais nesse momento, mas também a gente pode falar do transporte, porque a gente sabe que o transporte segue ali funcionando, em especial não só para atender esses trabalhadores dos serviços essenciais, mas também para outros que não têm a oportunidade nesse momento de fazer a quarentena, né? A gente sabe também que as mulheres, elas são responsáveis pelo contato físico, pelo contato emocional. Aqui a gente está falando das trabalhadoras da saúde, mas a gente está falando das mulheres também, a partir do papel que elas cumprem dentro desse lugar privado, que é a família também, e esse contato maior, o cuidado das crianças, o cuidado dos idosos. Então, a partir do momento que todos os serviços que são ofertados pelo Estado, vamos pegar um exemplo básico, clássico, que se a gente for falar hoje, com a maioria das mulheres, é uma realidade, que é o problema da escola, da educação, certo? Quem é que nesse período, nos últimos 15, 20 dias, está sendo responsável na maioria dos lares aí brasileiros por essa tarefa de gestionar as crianças? Porque eu nem acho que é possível que a maioria das trabalhadoras, que tem uma parte ainda que faz home office, mas não só as que estão fazendo home office, tem o trabalho doméstico, tem o cuidar, tem gestionar o que significa uma casa, às vezes com 5, 6 pessoas, e entre elas várias crianças que não estão podendo ter acesso à escola e que cai sob responsabilidade também das mulheres. Mas outros debates importantes, do trabalho informal, onde as mulheres são maioria, e também dos direitos reprodutivos. Essa é uma discussão fundamental. Pode parecer, né, bom, frente a uma pandemia com tais características, a gente está discutindo os direitos reprodutivos. Bom, primeiro, que a saúde integral ela é um direito que deve ser assegurado, porque isso também é uma questão de vida imediata. E o que a gente já viu rapidamente foi que hospitais, como o Pérola Baia, aqui em São Paulo, que eram responsáveis por oferecer, sim, interrupção de gravidez para aqueles casos com estupros comprovados, suspenderam as suas ações já na primeira semana, usando como discurso da pandemia para que não pudesse fazer tais procedimentos. A gente conseguiu reverter essa situação, então o hospital voltou a fazer, mas isso é um sintoma de como funciona a lógica sobre o que é prioritário, e a saúde das mulheres não é prioritária. Agora, não existe defesa da vida se a gente não tiver incluído aí também a defesa dos direitos da saúde reprodutiva, que é tão importante, e como que o Estado, no momento de crise, vê isso e coloca também a conta sobre essas mulheres. A Carol falou sobre um tema importante, que é o tema da violência. A gente tem um PL protocolado aí, pela nossa bancada feminista e também pelo conjunto da oposição aí, que coloca que o 180 nesse momento precisa ter uma disseminação maior. A gente sabe que muito fruto também das verbas que foram cortadas no último período pelo governo Bolsonaro, inclusive, que é um dos propagandistas da violência, né? Porque ele disse, né, no seu discurso na semana passada que onde não tem como se alimentar, né? Como é que a gente vai dar? Quem tem razão, né? Ou seja, essa violência doméstica que já é uma realidade para muitas mulheres que estão enfrentando aí o isolamento e a quarentena por parte dessa crise geral que vive, esse PL ele busca dar conta disso, que o 180 seja mais disseminado e também a gente seguindo, tendo exigências em relação a isso, não só as delegacias e tudo mais. E, por último, tem um aspecto, acho que da renda básica pega fundamentalmente as mulheres, né? Porque as mulheres são maioria e responsáveis, chefes de família. Então, que o Bolsonaro pague imediatamente isso, né? Que está sentado em cima e pare com esse jogo de tomar lá para cá. Isso a gente está falando de sobrevivência das mulheres. Mas eu queria encerrar falando também das medidas anticárcere, que são muito importantes, gente. Porque no último período, o Brasil tem a 4ª população carcerária do mundo, certo? São 800 mil pessoas presas num sistema judiciário que prende boa parte da população pobre, negra, sem nenhum julgamento. E essas pessoas hoje estão em condições desumanas frente a uma pandemia que pode significar dados milhares e milhares de pessoas que vão morrer dentro dessas cadeias. Então, medidas anticárcere nesse momento de proteção da vida também, isso diz respeito não só às mulheres diretamente, porque o encarceramento feminino cresceu muito, também 698% nos últimos 15 anos. Então, isso pega diretamente as mulheres. E aqui a gente tem que fazer uma defesa mínima de direitos humanos,
certo? Quando a gente pensar nessas medidas também, nesse debate que é tão importante. Então, a gente divulgou aí um plano emergencial com 12 medidas. A gente acha que é importante, a gente conta com a bancada como apoio, mas também com essas frentes que estão construindo essas plataformas de defesa aí da vida do plano emergencial, porque existe todo o debate sobre o governo, mas a gente acha que nenhum debate tem mais importância nesse momento do que a unidade necessária em defesa da vida em todos os seus flancos. Então, é um pouco isso. Obrigada, Carol, se eu pudesse só comentar dois aspectos importantes e com isso concluindo a minha participação aqui também. Claro, eu ia falar, o Juliano vai precisar sair também, né, tem uma reunião agora, mas eu queria passar para você exatamente para a gente poder ir concluindo, pode ficar à vontade. Não, é isso, porque eu acho que é importante, a Martina toca em dois aspectos que eu queria ressaltar aqui. Primeiro que o pessoal entrou, todo mundo está sabendo aí, você deve ter dado também na Esquerda Online, com uma ação exatamente para que as regras que o CNJ construiu para o atendimento de presos em situação de risco, ou seja, aqueles que são imunodeficientes, ou que têm doenças congênitas, ou que têm problema respiratório grave, possam ser atendidos pela portaria que o CNJ tirou para regulamentar a atuação do juiz, mas não como uma recomendação, mas que os juízes efetivamente cumpram com aquelas regulamentações de forma obrigatória, compulsória, ou seja, também é uma forma de fazer com quem está preso com pena leve, sem crime doloso, e que possa sair, porque tem algum problema, a gente acha que isso é importante, por isso a gente entrou no STF com uma ação. E a outra coisa que acho que é importante ressaltar aqui, porque também um pouco de propaganda não faz mal, a emenda no projeto da renda emergencial, que garante para as mães solo o valor integral de R$ 1.200, é do PSOL. Também é uma coisa que acho que é importante, que mostra um compromisso nosso, da oposição, das mulheres do PSOL, com a defesa também daquelas mães que estão encarando esse momento difícil sozinhas, né? Não, sem dúvida, Juliano. A gente queria parabenizar a intervenção do pessoal, né, a postura do pessoal nesse momento, porque, infelizmente, né, a gente não conta com o governo, a gente tem que, de fato, fortalecer nossas ações no parlamento e também nas lutas sociais, então a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente, em dar um retorno, né, em falar um pouco dessas iniciativas e da visão que o pessoal está tendo nesse momento. E a gente conta com a sua participação em outro momento, vamos continuar conversando aí, tá, Juliano? Muito obrigada. Você quer colocar alguma coisa final? Não, só agradecer e parabenizar a Esquerda Online, gente. Vocês estão fazendo um papel fundamental. Nós vamos precisar muito de vocês aí também para seguir essa disputa. Ela não está. Eu acho que a gente venceu uma primeira etapa, as pessoas estão conscientes da gravidade do momento, não caíram, pelo menos na sua imensa maioria, na conversa fiada do Bolsonaro de que era uma gripezinha. Então, essa batalha nós vencemos. Agora, tem muitas outras pela frente e veículos independentes, combativos, como Esquerda Online, têm um papel decisivo para jogar nesse momento. Contem comigo, estou à disposição, a hora que vocês chamarem. Vou estar por aqui. Obrigado, um abraço. Muito obrigada, Juliano. Um abraço. Estamos juntos aí na luta. Eu queria passar agora para o Fábio, né? O Fábio, eu queria retomar um pouco com você essa questão da governabilidade, né? Tipo, do Bolsonaro. Como é que você vê essa questão? A gente já está em 1h11 de live, mas acho que é importante você colocar sua visão sobre isso, para a gente também ir finalizando e falando sobre as medidas dos movimentos sociais em específico, que eu queria falar em seguida, mas acho que é muito importante sua contribuição também sobre esse tema. Não, primeiro, eu diria o seguinte, Carol, que ao longo do tempo se constituíram premissas suficientes para afastar o Bolsonaro da presidência. Foram reiterados crimes de responsabilidade cometidos por Jair Bolsonaro, que, aliás, se tornou presidente na esteira de um amplo movimento golpista. Isso nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer. Só que a crise atual, ela oferece um argumento muito poderoso. Por exemplo, em favor da bandeira do Fora Bolsonaro. A atitude do presidente, diante da pandemia, ela suscita das pessoas indignação, cólera, né? A profusão de citações falseadas só acentua a ira da população. Só que eu penso que há limites para o cinismo, há limites para a burla, há limite para o sarcasmo, né, com que esse governo tem tratado questões tão importantes do ponto de vista do povo e da classe trabalhadora. Eu penso que esse fato de sabotar as orientações da comunidade científica, isso terminou, inclusive, pegando muito mal. Isso em meio, como eu falei há pouco, em meio à maior emergência sanitária da história do país. E eu penso que hoje é diferente
porque as pessoas ameaçadas, né, pela Covid-19, ameaçadas pela fome, elas estão cada vez menos dispostas a aceitar as bravatas, a estupidez, a insensibilidade desse governo. Então, é importante ver que a crise social, a crise econômica, a crise política, no limite, ela provoca... Não sei se travou para mim, Martina, travou para você também? O Fábio? Travou. Travou, né? Gente, então vamos continuar. Não sei se tem algumas questões aqui do pessoal, do público. Eu queria colocar. E a gente vai, na verdade, eu acho que voltou, né, Fábio? Voltou. Deixa o Fábio voltar aqui. Então, eu penso o seguinte, que a crise social, essa crise econômica e sanitária, ela termina alimentando a crise política. Eu penso que, no limite, há uma crise da política da classe dominante. Setores da cúpula política, da mídia, começam a discutir o que fazer com Bolsonaro. Né? Evidentemente, os cenários ainda estão muito abertos. O Bolsonaro procura se apoiar na cúpula das Forças Armadas, é interessante ver até onde esse movimento vai, é interessante analisar isso. Agora, a classe trabalhadora, ela não pode atuar como um figurante mudo em meio à crise. Eu acho que isso é o aspecto mais importante. Eu fico pensando, não basta tirar Bolsonaro e seguir a economia política do bolsonarismo. Não adianta. A crise atual, ela também oferece um argumento em favor de outro programa econômico. E por que eu falo isso? Porque eu vejo as pessoas falando, emergencialmente vamos fazer isso, emergencialmente vamos fazer aquilo, mas depois que passar a crise, aí volta tudo a ser como antes. Porque eu digo uma coisa a vocês, o que nos conduziu até aqui, em meio a essa catástrofe social, vou pegar o caso do Brasil, a lei do teto, dos gastos, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Nós temos, por exemplo, 40% da classe trabalhadora na informalidade. 40% da classe trabalhadora estão na informalidade. 40% estão na informalidade. Eu pergunto, a lei do teto dos gastos, ela ajudou ou dificultou as ações do SUS? Foi assim que nós chegamos até aqui. Então, a responsabilidade do Bolsonaro é grande, mas a responsabilidade das classes dominantes que procuraram vender a ideia de que era preciso aplicar um programa ultraliberal, isso também precisa ser pensado. Então, nós temos que começar a pensar num cenário que é um cenário não só sem Bolsonaro, mas um cenário sem o bolsonarismo, sem a economia política do bolsonarismo. Eu falo isso, dou muita importância aos acordos táticos que nós possamos fazer com as várias forças políticas, com vários espectros políticos, com relação ao tema do governo Bolsonaro, mas eu dou muita importância também à tarefa das organizações da classe trabalhadora, de pensar um cenário onde não se questione apenas o Bolsonaro, que não se questione apenas Bolsonaro Mourão, mas que se questione todas as medidas que foram tomadas no último período, medidas antissociais, que, como eu disse há pouco, nos conduziram até essa situação de catástrofe social. Eu falo assim em relação ao Brasil, mas eu fico me perguntando, quantos americanos têm acesso ao seguro social? Eu vejo a situação da Europa, né? Eles começaram a devastar o sistema de seguridade social da Europa. Olha a situação da Itália, olha a situação da Espanha. Então, não é só uma oportunidade para a gente levantar a bandeira do Fora Bolsonaro, mas também é o momento de dizer o seguinte, esse programa que nos trouxe até aqui, esse programa também precisa ser rejeitado. E os trabalhadores precisam, sim, apresentar um programa do seu ponto de vista para enfrentar a crise em curso. Obrigada, Fábio. Eu coloquei algumas questões aqui durante a fala do Fábio, né, que foram sendo colocadas. Eu queria que vocês pudessem comentar, e a gente, na verdade, já está 1h18 aí de
de live. Eu queria que vocês pudessem ir colocando temas que vocês, porventura, não tenham colocado, e para a gente ir finalizando nossa live. Lembrando que amanhã a gente também tem uma live com o pessoal da juventude aí do Afronte, participando junto conosco dessa iniciativa do Plantão da Quarentena. Amanhã o tema é sobre universidade, vai ter o Roberto Lerner, né, que foi reitor da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também a Vitória Ferraro, que é diretora da Uni, e a Sônia Meire pelo Andes, né, o Sindicato Nacional dos Professores de Instituições Superiores de Ensino. Né? Martina, você quer ir colocando para a gente? Sim, vamos lá, Carol. Então, já quero começar assim, agradecendo a oportunidade, que a gente possa fortalecer essa iniciativa de diálogo, que, como eu iniciei falando hoje, é tão importante. Assim. Em especial porque, num momento como esse que a gente está vivendo de crise, o medo ele é algo fácil de ser construído, certo? Digamos assim, que o medo é um consenso, não só porque ele é uma característica preeminentemente humana, daqueles que têm algum rescaldo, né, sobre a sua vida, a defesa da vida, bem como importante a sua própria vida, assim, e querem defendê-la e frente ao vírus e tudo mais, tem medo. Mas também o medo, ele pode acabar acuando as pessoas, em especial no momento onde a gente é turbinado por diferentes notícias, né? E a dificuldade de conseguir ver perspectiva, porque assim a gente passa por um momento de grandes transformações. Agora, o que é poderoso mesmo é a construção da resistência. E é importante que a gente pense que o distanciamento é físico e não social, né? Hoje eu estava um pouco lendo e refletindo um pouco sobre isso, né? Então, o distanciamento físico, nesse momento, ele é muito importante para proteger a vida. Como a gente já falou, como é de conhecimento da maioria, ele é o método comprovadamente eficaz nesse momento para tentar barrar a disseminação do vírus e, consequentemente, da contaminação e das mortes que a gente está vendo aí dia a dia subir e que não estão ainda no pico, ou seja, a gente tem uma jornada de enfrentamento a esse vírus. Agora, quando a gente fala que o distanciamento ele não é por consequência social, ainda que a gente esteja alijado de muita coisa, é para a gente ter essa dimensão que o Fabinho um pouco falou aí, que é necessário, nunca foi tão importante que a gente construa também as alternativas de superação. Porque sim, nós estamos diante desse inimigo que é esse vírus que se espalhou. Agora, não é verdade que as mortes, e é muito perverso a gente pensar que como consequência desse vírus, do Covid, né, aqueles que dizem, né, que não tem importância se de repente 5, 6 mil pessoas de uma certa faixa etária de idade vierem a viver, e faço um breve parênteses aqui dizendo que no Brasil a gente ainda está muito longe de conseguir quantificar, ter dados mais precisos, a subnotificação ela é muito grande, mas a gente tem visto também o quanto aí pessoas entre 30 e 40 anos também estão sendo atingidos, porque o vírus não atinge igual todos, né? Então, pensar o problema da comorbidade num país onde as pessoas têm dificuldade de acesso à saúde, a diagnóstico, então, são uma série de variáveis que, se não forem tratadas com responsabilidade, vão levar, sim, à perda de mais e mais vidas. Agora, é necessário a gente entender que, se a gente não aproveita esse momento de crise para, sim, tentar ir construindo barreiras que impeçam que essa reprodução do sistema, ou como o Fabinho falou agora, né, essa lógica da economia bolsonarista, da ultradireita, que tem crescido em vários países, que é, sim, a favor dos lucros e contra a defesa da vida, sucateamento total, né? O que é o gasto o teto de gastos públicos, o que é as medidas que a gente vê de subemprego, que acontece aqui e que acontece em vários lugares, o que é todas as medidas de ataque ao funcionalismo que já estão também em andamento, né? Não só nos projetos de lei, mas que já estavam anteriormente a isso. Então, se a gente não entende que nesse momento é necessário construir uma nova sociabilidade, de que nós não podemos aqui reconstruir um sistema que já se mostrou de morte, não é um sistema diferente, enfrentar a pandemia com dimensões de morte dessas pessoas tem um critério de classe. Porque a saúde, todas as injeções de dinheiro que o Estado vem fazendo no último período não são suficientes. Porque foram décadas e décadas que o Estado não se responsabilizou
pela vida. No momento não é isso de uma maneira tão rápida. Então, as ações de solidariedade são importantes. Eu acho que é muito importante a gente frisar. Existem inúmeras ações de solidariedade. Quem tem fome tem pressa. E já existem essas ações não só por parte dos movimentos sociais, mas em especial por parte da periferia, que não deixou de viver em comunidade. Porque não há estudos, os cientistas falam, não há estudos de como que o vírus vai se disseminar em lugares onde as pessoas têm 1, 2 cômodos e vivem 10 ou 12 pessoas. A gente não sabe a letalidade do vírus nessas condições. Então, a defesa da vida, a rede de solidariedade são fundamentais para que a gente possa, inclusive, construir essa outra sociabilidade. Assim como a plataforma que foi apresentada essa semana. Eu acho que a gente tem que, depois aqui, tentar distribuir, colocar um link para as pessoas conhecerem, que é pela proteção da vida, da saúde e do emprego, quarentena com renda básica, temas básicos colocados pelas entidades do movimento e dos sindicatos, porque como o Fabinho falou, essa alternativa, ela não tem como vir de cima. Ela vai ter que vir, sim, das organizações da classe trabalhadora, que nesse momento já precisam intervir, através dos seus sindicatos, dos seus movimentos, protegendo os trabalhadores que estão aí na linha de frente, mas também aqueles trabalhadores que hoje não têm a mínima seguridade social mantida por esse Estado. Por último, eu acho que nesse momento não há nada mais importante para a gente enfrentar o governo, enfrentar o problema da fome, da morte, que é a defesa aí para que rapidamente a gente tenha acesso a essa renda básica. Já foi início de mês, gente, nós já estamos há 15 dias, as pessoas não têm salário, não têm como sobreviver. Isso é pauta fundamental para aqueles que estão a favor da defesa da vida e também a gente discutir, sim, a saída desse governo, fora Bolsonaro e Mourão, isso é muito importante. Aqui nós temos que discutir uma alternativa total, não é a alternativa da saída só do Bolsonaro e Mourão, é parte desse governo de morte, que vem aplicando essas medidas que a gente vem combatendo aí no último período. Então, construir essa nova sociabilidade, essa solidariedade, é preciso, né? Não só a gente reproduzir esse sistema de morte que a gente vem enfrentando. Sem dúvida, Martina. Muito obrigada pela participação desde já. Lembrando que a Martina é da Resistência Feminista e do Setorial Nacional de Mulheres do PSOL, né? Fábio, você quer colocar as últimas questões aí para a gente? Alguma coisa que, por acaso, porventura, não tenha aparecido no debate? Lembrando, só queria lembrar para todo mundo, a gente tem live também quinta-feira, sexta-feira. Eu já dei o tema de amanhã sobre universidade, com Humberto Lerrer, Sônia Meire e Vitória Ferraro. E também na sexta-feira a gente tem Renata Souza, o Jota, da Cidade de Deus, que é conselheiro tutelar. Também a gente conta com a participação da Jupiara e mais gente aí nessa live sobre periferia e o debate de negros e negras. Agora eu queria passar para você, Fábio. Bom, aproveitar para agradecer a oportunidade de participar da discussão, debate, um debate muito importante, e queria reforçar dois argumentos que utilizei ao longo da nossa conversa. Primeiro, que a crise atual oferece um argumento muito poderoso em favor da bandeira do Fora Bolsonaro, eu acho isso muito importante, mas que a crise atual também ela oferece um argumento muito poderoso em favor de outro programa econômico, que não pode ser esse programa econômico que está aí. Se nós observarmos no último período, tentaram vender a ideia de que a reforma trabalhista era importante para o país, que o teto dos gastos era importante para o país, que a reforma da Previdência era importante para o país, para que isso pudesse, digamos assim, ter materialidade, organizar um movimento, que é um movimento golpista, que acabou com o triunfo eleitoral do Bolsonaro, um triunfo, portanto, resultante de um processo de absoluta ilegitimidade, e nós agora estamos diante da possibilidade de confrontar não só o governo, mas confrontar o programa econômico que esse governo representa. Eu fico pensando aqui, disseram que a terceirização era importante, disseram que a informalidade era importante, disseram, enfim, que o trabalho temporário era importante, e quais são as pessoas mais vulneráveis hoje? Senão essas pessoas vítimas da terceirização, essas pessoas vítimas da informalidade, essas pessoas vítimas do trabalho temporário, são essas pessoas, digamos, que mais sofrem com essa combinação explosiva de crise econômica, crise social e crise sanitária.
eu penso o seguinte, que a unidade de ação com todos os setores que, neste momento, confronta Bolsonaro é algo muito importante, mas eu diria que a frente única das organizações da classe trabalhadora é também algo fundamental, decisivo. E, nesse sentido, eu aproveito a oportunidade para saudar o início entre organizações do movimento popular, do movimento sindical. Eu falo em relação à Frente Povo Sem Medo, à Frente Brasil Popular, que construíram recentemente o entendimento, inclusive do ponto de vista de um programa de emergência, uma cartilha para chegar até o coração da classe trabalhadora e do povo, para que a gente construa uma alternativa do ponto de vista da nossa classe. Eu não tenho a menor dúvida, nesse momento, nos corredores do Congresso, nos corredores da Rede Globo, nos corredores dos palácios governamentais, estão discutindo a crise econômica, a crise política, a crise social, a crise sanitária, e construindo entre eles saídas. As saídas desses senhores não podem ser as saídas da classe trabalhadora. A classe trabalhadora precisa construir uma saída, que nesse momento, a meu ver, passa pelo Fora Bolsonaro Mourão, evidentemente, mas passa por confrontar também esse programa econômico que nos trouxe até aqui. Não só o Brasil, mas o mundo. Olha a situação do mundo. O mundo poderia estar preparado mais satisfatoriamente para enfrentar a crise sanitária? Evidentemente que sim. Se não tivesse destruído ou semi-derruído o sistema de seguridade social na maior parte dos países. Essa discussão precisa ser feita. Muita gente quer apenas fazer uma discussão que vamos relaxar um pouco aqui a lei de responsabilidade fiscal, vamos relaxar aqui um pouco a lei do teto, mas depois volta tudo ao que era antes. Nós não podemos permitir que volte ao que era antes, porque o que era antes permitiu que nós chegássemos até essa situação de catástrofe social na qual nós nos encontramos. E a classe trabalhadora não pode, de maneira nenhuma, pagar o preço por uma crise da qual, inclusive, ela não é responsável. Então, eu acho que esse espaço foi importante até para a gente discutir a necessidade de que a nossa classe ela possa atuar não como figurante mudo desse processo, né, mas como atores privilegiados desse processo de contestação, mas, ao mesmo tempo, de apresentar alguma saída do ponto de vista da nossa classe. Queria novamente agradecer este espaço e dizer às pessoas que nos acompanharam que é uma contribuição modesta, a gente queria dar uma contribuição até muito melhor, né? A gente sabe que muitas vezes nós estamos aquém das demandas das pessoas, das inquietações das pessoas, mas eu imagino que passa também por aqui essa tentativa, esse empenho de construir uma alternativa do ponto de vista da classe trabalhadora em meio à maior crise sanitária da história deste país. Oi, gente, deu uma travada aqui para mim, mas eu escutei toda a fala do Fabinho e aí travou aqui para mim. Lembrando que as redes em geral, né, estão bastante congestionadas aí na quarentena, inclusive a gente está monitorando o Facebook, as redes sociais em geral, e as internets também estão com dificuldade, né, porque está tendo também um problema de esse serviço não ser universal, com qualidade, etc., e a gente depende aí das operadoras. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, da Martina, do Fábio, de quem esteve na live aí com a gente até o final, e lembrar que a gente continua com nossas lives continua com as nossas lives na quinta-feira, na sexta-feira, na segunda-feira que vem a gente vem com outros debates também fundamentais aí para todo mundo que está em casa, né? E no domingo e no sábado a gente tem novidade. No sábado a gente vai ter uma iniciativa da bancada feminista de São Paulo, que vai tratar sobre o tema de mulheres, os debates feministas, e também a gente começa com o nosso projeto de formação no sábado. Então, a gente vai ter aí o livro
Marcelo Badaró, que a gente vai tentar fazer uma discussão sobre esse tema. Enfim, a gente vai anunciar com mais precisão aí para vocês durante a semana, tá? Então, quinta-feira, amanhã a gente tem encontro marcado às 4 horas da tarde, na sexta-feira também, e vai ter iniciativas no sábado e no domingo com nossa live no Facebook, também com a Paulinha e o Matheus Gomes, tá bem? Gente, muito obrigada pela participação, Martina, Obrigada, Carol. Lembrando que a Martina é da Resistência Feminista e também do Setorial de Mulheres Nacional do PSOL. O Fábio José, que é professor da Universidade Regional do Cariri, né, da URCA, no Ceará. E também a gente contou com a participação hoje de Juliano Medeiros, que é presidente nacional do PSOL, e também do Marco Pestana, né, que é trabalhador do INES, historiador, doutor pela Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada, agradeço a todo mundo que está aí. Gente, não deixa de compartilhar essa iniciativa e de contribuir com o Esquerda Online, www.benfeitoria.com/Esquerda Online Recorrente é a nossa campanha aí de financiamento, porque nós somos uma mídia independente que depende da colaboração de todo mundo para poder funcionar, né? E, além disso, curte o nosso Facebook, o nosso Instagram, divulga aí as nossas redes sociais e acesse o site, que também está cheio de notícia, cheio de textos de análise, além dos nossos colunistas, vários colaboradores a nível nacional e também de algumas partes do mundo, sobre esse momento que a gente está vivendo. É www.esquerdaonline.com.br, o nosso site. Muito obrigada a todo mundo, um abraço e até amanhã. Um abraço, Martina.